Fala, turma, beleza? Fabão aqui. Hoje eu estou com o Zé Maria. Nós estamos começando um projeto novo aqui, de um canal no YouTube. Convidei o Zé Maria, ele topou a ideia. Então nós vamos junto. Vamos começar e aos poucos nós vamos colocando mais pessoas aqui no grupo. Eu sou engenheiro florestal, para quem não me conhece, sou engenheiro florestal, moro aqui de Viçosa, gosto muito de política, de discutir e tal. E a ideia desse programa, desses vídeos que nós vamos fazer aqui é discutir sobre política e ajudar o público em geral a entender um pouco melhor, uma linguagem mais fácil, o que está acontecendo na política municipal e na política federal. Esse é o nosso objetivo aqui. Eu vou deixar o Zé Maria. Se apresenta aí, Zé Maria. Fala com nós. Bom dia pessoal. Meu nome é José Maria Davi, eu sou funcionário público há 18 anos aqui na Prefeitura de Viçosa, também adoro política, estou com 50, esse mês agora completo 50 anos, mas desde os meus 16 que acompanho política. Sempre dei muita atenção à política nacional, mas de uns tempos para cá, principalmente depois que eu entrei na prefeitura, eu tenho olhado muito para a política municipal, né? Governo municipal, governo estadual. E, como eu disse, eu votei pela primeira vez na primeira eleição direta para presidente, em 89, para Mário Covas, para você ter uma ideia. E a gente, de lá para cá, sempre acompanhando. Então, a ideia, o Fábio chamou, a gente abracei a ideia, eu acho que isso é importantíssimo, porque política tem tudo a ver com a nossa vida. Influencia em cada palito de fósforo, cada caixinha de fósforo que você compra aí no comércio tem a ver com política. E as pessoas não têm noção disso na vida dela. Manda bala, Fábio. Vamos lá. Bom, gente, então é o seguinte, nós temos algumas notícias que nós vamos discutir aqui hoje e bater papo a respeito delas. A primeira é um atrito que teve lá na Câmara de Vereadores, lá um vereador acusando os outros vereadores de se aproveitar dos seus pedidos da prefeitura. Vamos falar sobre uma lei nova que estão fazendo aí na Câmara também, estabelecendo horário para as academias, institutos e centros de fisioterapia, academia de ginástica, escola de arte marcial, esse tipo de coisa. Vamos discutir um pouquinho também, né, Zé Maria, sobre os votos aqui de Viçosa, se é voto de esquerda, se tem mais voto de direita, por que isso acontece, que raio passa na cabeça da população de Viçosa, né? Esses são 3 assuntos do município, e nos assuntos federais nós vamos falar das campanhas do Lula, do Bolsonaro, o que a gente espera das campanhas e o que a gente acha que eles devem fazer para vencer aí esse pleito aí no final do mês. Beleza? Beleza, vamos lá. Então vamos lá, Davi. Primeira notícia. O vereador de Viçosa acusa outros vereadores de tirarem proveito de suas realizações. O vereador Gilberto Brandão do Avante reclamou, sem citar nomes, na última reunião na Câmara Municipal, que outros vereadores estão utilizando seu nome e sua influência para tirar proveito político de obras que foram indicadas por ele no bairro Nova Viçosa. Essa notícia estava na Folha da Mata aí de quinta-feira. Zé Maria, fala para nós. O que acha dessa treta doida aí? Ô, Fabão, eu acho o seguinte, se existe um ditado aí que diz que, cara, cada macaco no seu gato, né? E na política municipal aqui de Viçosa, existem certos vereadores, não estou falando exatamente do Brandão, mas de uma maneira geral, que acham que o bairro tal é meu, o bairro tal é dele, o outro bairro é de fulano, e assim vai. Mas a verdade é o seguinte, eu acho que o vereador, quando entra na Câmara, cara, ele tinha que pensar na cidade como um todo. É verdade, tem que olhar para o bairro que ajudou a eleger ele? Tem, lógico que tem. Né? Foi dali que saíram os votos dele, muito dos votos dele.
Porém, cara, a gente estava conversando outro dia sobre isso aí, o papel do vereador vai muito além de reivindicar a obra, né? O papel principal do vereador é fiscalizatório, ele tem que ficar de olho em tudo que está acontecendo na cidade, nas propostas de novas leis que vêm dos seus pares na Câmara e dele próprio para a Câmara, né? Ele tem que reivindicar melhorias? Sim, sim. Ele está ali, ele mora no bairro, ele está ali no dia a dia, ele vai saber que o bairro está precisando. Mas, independente disso, eu acredito que cada bairro tem lá o seu representante e tal, mas, gente, poxa, se a gente for determinar que o bairro tal é de fulano, né, o bairro tal e tal é de fulano, se fulano não agir, um abraço, né? Aí, meu amigo. Então, assim, eu acho que, diante do que é a política no Brasil, e Viçosa não foge muito dela, até um certo ponto é legítima a indignação do Brandão. Mas eu acho que já passou da hora disso mudar. Já passou da hora disso mudar mesmo, porque senão, meu amigo, a gente vai ter curral eleitoral para sempre, isso a nível municipal, né? Porque a nível estadual e nível nacional já existe há anos e anos, né? E Viçosa, Nova Viçosa, então, coitado. Chegar a época de eleição, ganha asfalto aqui, ganha asfalto ali. Ontem eu estava no PSF, posto do UBS de Nova Viçosa, quando o vizinho do outro lado da rua ligava a prensa, tem do outro lado da rua do PSF, tem uma fábrica não, um depósito de papel velho. Quando o vizinho do outro lado da rua ligava a prensa de amassar latinha, a luz quase caía no PSF de Nova Viçosa. Você tem uma ideia, né? E, inclusive, o rapaz que estava lá no PSF já falou que já reivindicou a CEMIG. Cara, como é que pode isso? Já imaginou você colocar um som mais alto na sua casa e seu vizinho ficar sem luz? Então, não pode, cara, né? Não pode, cara. Ainda mais Nova Viçosa, cara. Nova Viçosa é um bairro que tantos políticos olham por ele, né? Mas só olha no asfalto, olha asfaltando rua, né? Tem muito mais demandas do Nova Viçosa, muito mais. Mas eu acredito que, diante do que é a política no Brasil, sempre foi e eu acredito que tem que mudar, o Gilberto Brandão tem o seu motivo de reclamar. Só que eu acho que as coisas têm que mudar. A política não pode ser o papel do vereador não pode ser só esse de reivindicar obras e obras e obras, né? Tem que ser muito mais amplo e, infelizmente, sabe o que me dói mais nisso? Que muito dos vereadores de dita esquerda em Viçosa, alguns desempenham muito bem esse papel. Muito bem. É isso aí. Pois é, Zé Maria, eu penso da mesma forma que você. Eu vejo o seguinte, parece que os vereadores têm uma mania, eles criaram um hábito de achar que vereador tem que ficar pedindo dinheiro para fazer obra e ficar pedindo verba para deputado. Parece que o que passa na cabeça deles é só isso. É só isso. Você vê pouca coisa. As leis que eu vi que eles fizeram aqui foi um vereador tentando, eu nem sei se deu certo isso, autorizando a molecada a empinar moto. Semana passada nós tivemos um péssimo exemplo aí de uma vereadora tentando colocar um projeto lá para autorizar advogado passar na frente dos outros nos locais públicos e tal. Então, sabe, e outra coisa também, a função do vereador não é só fazer lei, não. É acabar com as leis que estão obsoletas também. Tem um monte de lei lá que não serve para nada mais.
Faz nada, é tudo lei antiga e que só atrapalha o empreendedor, só atrapalha o município, atrapalha o cidadão comum. Fizeram uma outra lei aí que, no meu ponto de vista, foi só para atrapalhar motorista de aplicativo. É uma opinião pessoal minha, nem sei se você concorda com ela ou não, mas parece que fizeram isso, tanto que você vê como que diminuiu a quantidade de motoristas de aplicativo aqui em Viçosa. Sim. E 15 dias depois, a Aviação União, depois que soltou essa lei de diminuir o aplicativo, 15 dias depois, a Aviação União recebeu autorização para aumentar o preço da passagem. Então, é complicado, né? É complicado. Coincidência danada esse tipo de coisa. Mas, então, quer dizer, eu vejo o seguinte, muitos, não estou falando de todos, lógico, mas muitos vereadores não sabem de verdade o que eles estão fazendo lá dentro. Verdade. Essa é a visão que eu tenho. Verdade. Complicado. Não é só no vereador, e a briga é justamente por não saberem o que tem que fazer, e eles acham que o trabalho deles é ficar pedindo dinheiro para o prefeito e pedindo verba para deputado. Exatamente. Aí, se um probleminha acontece, não pediu, se isso deve ser alguma obra que ele pediu para fazer lá em Nova Viçosa, e algum outro vereador foi lá e falou que foi ele. Tirou foto, né? Provavelmente foi isso que aconteceu. Foi vereador tirar foto da obra dele lá. Né? Pois é fogo, rapaz. Bom, mas é isso aí. Mais alguma consideração, Zé Maria? Não, eu acho que tem eu ia fazer um adendo aqui ao que você está falando aí, mas é a nosso novo item, novo não, cara, o nosso próximo item da pauta. Você falou aí que existem leis que servem para atrapalhar o desenvolvimento da cidade, né? A própria lei que está no Código de Posturas do município aí, a lei do Código de Posturas do município, que gerou esse problema com as academias, ela é uma lei. Não estou falando que o código inteiro está errado, mas essa proibição específica é uma coisa que atrapalha. Nós já vamos debater, nós já vamos conversar sobre isso. Vamos lá. Vamos. Maravilha, Zé Maria, beleza. Então vamos lá para a nossa segunda notícia aqui da pauta. Mais controle sobre o empresariado de Viçosa, agora é a vez das academias. Segundo o Código de Posturas de Viçosa, as academias são prestadoras de serviço e podem atuar apenas entre 6 e 19 horas, devendo ficar fechadas aos sábados e domingos. O secretário de Fazenda do município, Dionísio Márcio, autorizou provisoriamente o funcionamento desses estabelecimentos de 6 às 22 horas, de segunda a sábado. Vereadores apresentaram um projeto de lei para que as academias possam funcionar até às 23 horas, desde que não funcionem em prédios residenciais e possuam isolamento acústico com eficiência de 100%. Caso não cumpram as regras acima, deverão fechar às 22 horas de segunda a sexta, às 18 horas no sábado e às 14 horas no domingo. Fazem parte do mesmo grupo das academias, escolas de artes marciais, estúdios, clínicas de fisioterapia, pilates e outros similares. Pois é, Ana Maria, mais uma vez aí o poder público interferindo no empresariado, né? O que você acha dessa história toda aí? Ô, Fabão, eu peguei essa notícia também agora ontem, né, no jornal, fui me inteirar do que estava acontecendo, vou ser muito sincero, estava por fora, e não sabia nem que isso estava impresso, estava no Código de Postura do município. Beleza. Eu acho, cara, que até um certo ponto tem que ter regramento, sim, por conta de que, imagina só, tem uma academia aqui, no caminho, na Cléber Bernardes, que ela funciona no térreo de um... Não, funciona não. Ela é vizinha de um prédio. Acima dela não tem nada. O prédio todo é academia. Então, rapaz, eu acho o seguinte, você vê grandes cidades como São Paulo, BH, Rio, tem academia que 24 horas.
né? Tem mercados 24 horas. Fabão, eu acho, cara, que tudo que o Estado mete o bedelho costuma atrapalhar bastante. Bastante mesmo. Cara, eu acho que estabelecer regras, normas de funcionamento até as 22 horas, beleza. Pode ter aquele som moderado ali e tal. Das 22 para frente, não pode ter som. Acabou. Acabou. Não vai ter som, porque isso vai incomodar os vizinhos, seja no mesmo prédio onde haja moradores ou nos vizinhos laterais, de frente, seja como for, não pode ter som, né? Que tem um pouco de isolamento acústico, porque às vezes as anilhas da musculação, por exemplo, pode cair, fazer um barulho ali e tal. Tem um pouco de isolamento. Mas daí, cara, você proibir a academia de funcionar, por mim, funcionaria 24 horas, como nas grandes cidades. Entendeu? Por mim, funcionaria só estabelecendo. Ó, depois das 10 horas da noite não pode ter barulho. Acabou. Um usuário que vai à academia lá, se ele tiver um sonzinho, que esse som vá estar dentro da academia ali, para todo mundo estiver dentro da academia ouvir, cara, o proprietário chega para ele lá, pessoal, fulano, ó, fone de ouvido aí, pode ficar à vontade, acabou, um abraço. Agora, você estabelecer que vai funcionar até as 23 horas, de 22 para 23, uma hora a mais, não vai fazer diferença alguma, né? Como os vereadores estão propondo aqui. Eu acho, cara, que não deveria estabelecer umas regras, sim, tal, mas deixar para que a coisa funcionasse bem, cara. Uma coisa que o Dionísio fala na reportagem dele aqui do Folha da Mata aqui, é que essa flexibilidade que ele deu foi em função de uma outra lei que tem a ver com atividade física, alguma coisa assim, pelo que entendi. Está certíssimo. Essa outra lei foi feita na época da pandemia. Pois é, né? Está certíssimo. Para as academias poderem abrir. Exatamente, está certíssimo. Né? Pô, eu, melhor do que ninguém, sou um que precisaria muito de um horário estendido para academia. Aí, ó. Então, assim, cara, prática de exercício físico é saúde. Eu acho que, principalmente, né, não é só academia, né? Você bem disse aqui, tem outras áreas, tem estúdios, clínicas, fisioterapias, estúdios de pilates e similares. Eu acho, cara, que é uma parte que os vereadores deveriam debruçar em cima dessa lei, estudar melhor, ver uma possibilidade de liberar, sim, a atividade, que seja até 24 horas, como eu repito, mas que imponha, assim, algum regramento, né, para que não incomode os vizinhos, isso é coisa mais certa. Apesar de que incomodar vizinho de Viçosa não é problema, não, né? Você vê bar aí fazendo muita, né, estardalhaço. Mas voltando ao tema aqui, eu acho que proibir o funcionamento é besteira. É besteira, e de 22 para 23 não é nada. Eu acho que isso aí é muito pouco. Eu acho que deveria liberar, sim. Tem muitas leis aí que você vê nas grandes cidades são benéficas para a população. E aí só estabelecer regramentos para como funcionar, para não incomodar ninguém. Simples. É isso aí. Bom, eu vejo o seguinte, eles estão repetindo o que a gente já vê lá na Câmara Federal, Senado e os Cambau a 4, e repetindo o que já é o hábito aqui mesmo. Ao invés de se revisar uma lei antiga e retrógrada, feita há sei lá quantos anos atrás, eles fazem uma nova e jogam por cima daquilo. E vai fazendo aquela montanha de lei. Aí você vai pegar as leis municipais, são um mundaréu de lei, uma sobrepondo a outra, e vira uma confusão danada. Quando você precisa saber sobre um determinado assunto, você tem que pegar um monte de lei para trás para ver se não tem uma que contraria essa sua antiga. Essa sua que você está precisando analisar agora.
Então, o código de posturas do município é justamente para isso. Então, o que eles tinham que fazer é se debruçar sobre o código de posturas do município e atualizar o código de posturas. Não fazer lei nova é fácil. Você pega um modelo de lei, Zé Maria. Eu faço uma lei em menos de 1 hora aqui. Você entra no Google, lá no Google, pega modelo de projeto de lei. Aparece para você só muda as palavras ali, pronto, acabou. Coisa mais simples. Você queria falar alguma coisa? Pode falar aí. No tema anterior que a gente estava conversando, você levantou o ponto de que existem leis retrógradas que atrapalham o desenvolvimento. Né? Esse é o exemplo. Se você estabelece critérios para a academia funcionar 24 horas, cara, seguramente, pode parecer loucura, mas sinceramente, eu acho que Viçosa tem público para isso, para a academia 24 horas. E a academia vai contratar mais professores da área de educação física, né? Quem não tem tempo durante o horário... tem muita gente que não tem tempo durante o dia, cara. Se a academia estiver aberta às 10 horas da noite, bicho, o nego vai para lá. Você pode ter certeza que vai. Chegando às 10 horas. Não estou falando de sair às 10 horas pela vez, mas chegar às 10 horas para malhar. Eu tenho certeza que... Entendeu? Você pega a reta da universidade, cara, você vê quantas pessoas estão ali fazendo caminhada, correndo, bicho. Pega a reta da universidade, 6 horas da tarde, você vê. A gente tem que aproveitar esse tipo de coisa aqui em Viçosa, que Viçosa, cara, tem uma conscientização, tem um nível cultural muito alto. Muito alto. Então, o que acontece? A parte de saúde aqui em Viçosa, cara, o pessoal tem uma pegada boa, cara. Você vê as campanhas do Hemominas, que acontecia 2 vezes por ano no FV, bicho, eu tô falando porque eu trabalho, sou voluntário do Hemominas, ajudo eles nessas campanhas lá. Cara, lota. Normalmente eles fazem 2 dias, cada dia, dá na média 400, 500 bolsas de sangue, cada dia, 400, 500 bolsas de sangue, porque eles limitam a quantidade. Que eles não vão ter tempo de processar isso em Ponte Nova quando chegar lá. Então, eu já fui lá fazer doação. Pronto. Toda vez eu vou. Então, a conscientização, cara, de saúde aqui em Viçosa é muito boa. É muito boa. Da prática de exercício aqui em Viçosa é muito boa, cara. Então, você estabelecer... Estou falando especificamente de academia aqui, né? Quase exclusivamente de academia. Você estabelecer uma norma, cara, que vá contra, né, a prática de exercício físico, sei lá. Por mais que seja... Né? Pois é, eu acho o seguinte, isso é mais uma interferência do Estado, do governo, no empresariado, no empreendedorismo do município e tal. Não deveria ser assim. Os vereadores estão indo na contramão do que é a minha visão, que seria de revisar as leis antigas e não fazer uma lei nova e colocar por cima daquela e fazendo aquele amontoado de leis. A gente vê um péssimo exemplo que Viçosa dá, que é esse negócio de proibir supermercado e um monte de outras coisas de abrir aos domingos. Isso é uma lei ridícula que impede o empresário de trabalhar, de gerar. Imagina quantos empregos seriam gerados se você tivesse Bahamas e Mineirão abrindo domingo. Sem dúvida. Quanto de dinheiro ia circular em Viçosa? Quanta gente das cidades vizinhas aqui que não tem tempo de vir para Viçosa durante a semana e usaria o sábado, o domingo para vir no Mineirão fazer compra no atacado, para vir no Bahamas Mix fazer compra no atacado. Provavelmente esses caras do Bahamas, do Mineirão, iam ter que contratar mais pessoas. A pessoa vai lá e recebe hora extra porque está trabalhando no domingo. Mas aí vai um cara, se eu estiver errado aqui, você me corrige, mas vem um vereador do PT e faz uma lei que proíbe comércio de abrir domingo. Isso cara, não existe isso em lugar nenhum, sabe?
Eu acho uma palhaçada esse tipo de coisa. Essas interferências na academia é a mesma coisa. Mas aí colocam a lei que tem que ter um isolamento acústico de 100%. Isso é uma loucura, mas só existe estúdio de música que não entra, que não pode entrar som nenhum quando o cara vai gravar um disco, um DVD, ou sei lá o quê, que põe esse tipo de coisa. Eu vou te falar a academia que eu vou, por exemplo, a São Iago. Só tem um lugar lá que toca música alta, que é um lugar que faz um negócio, um pedal lá, eu esqueci o nome lá. Tem umas luz, um raio laser, um negócio doido lá. Só lá que a música é um pouco mais alta. Nos outros lugares, a música é baixinha, é um som ambiente, não atrapalha em nada. Mas, então, além deles fazerem uma lei que não atrapalha, a lei atrapalha o empreendedorismo, atrapalha a saúde da população, que você já colocou muito bem aqui, limitam o uso das academias, que, na minha opinião, também tinha que ser 24 horas, ainda colocam um negócio aqui que parece que eles não entendem nada disso. A ideia, acho que é assim, peraí, vamos botar 100% aqui, que não tem perigo nós errar. Verdade. Eu acho que eles pensam isso, só pode ser, eu não vejo outra explicação para isso. Isso aqui é só estúdio de música, que não pode entrar som nenhum. Verdade. É complicado. Então, eu acho o seguinte, resumindo, não tinha que fazer lei nova para nada. Tinha que revisar o Código de Postura do município, inclusive para um monte de outras coisas. O problema da Santa Rita, por exemplo, o Código de Postura não vai para nada. Exatamente. O que esse Código de Postura vale para aquela bagunça lá da Santa Rita? Ninguém resolve aquilo. Então, aí o Código de Postura só vai valer para a academia. Para Santa Rita, deixa o pau quebrar para lá. Não vou incomodar lá, não. É complicado, rapaz. Mas é isso. Davi, mais alguma consideração aí? Perfeito. Não, tranquilo. Fechou. Tá bom. Maravilha. Então, fechamos essa aqui. Vamos para o nosso próximo agora. Maravilha, Zé Maria. Vamos lá, então. Vamos para o nosso terceiro ponto. Qual o perfil do eleitor de Viçosa? Nas eleições de 2 de outubro de 2022, tivemos os seguintes resultados. Viçosa tem 48.281 eleitores. Lula, na votação para presidente, o Lula teve 64% dos votos, Jair Bolsonaro, 27%. Para governador, Calil teve 51% e o Zema, 42%. Para senador, o Alexandre Silveira, que é o apoiado do Lula, com 54%, e Cleitinho, que é apoiado do Bolsonaro, com 30% dos votos. E tem um destaque também aqui, que é o Nicolas Ferreira. Ele foi o terceiro mais votado no município, teve 4.000 votos, e o mais votado foi o Rodrigo de Castro, já era esperado, né, com 7.000 votos, e o segundo mais votado, o Misael Varela, para deputado federal, com o Misael Varela com 6.000 votos. E o destaque que eu enxerguei aqui foi a votação do Coronel Henrique para deputado estadual, que ele conseguiu aumentar em 40%, é um valor significativo, o número de votos dele aqui em Viçosa. Foram 1.600 votos e ele foi eleito. As abstenções ficaram em 20%, que já já tem um histórico de abstenção aí, aqui de Viçosa, que é de 20% mesmo. 20, 21, teve um ano para trás aí que deu 23, mas fica nessa casa, entre 21 e 23. Entre 21 e 23%. E aí, Zé Maria, eu te pergunto, como é que você enxerga esse tipo de coisa? Você acha que Viçosa tem mesmo esse perfil mais de esquerda? Se tem, por que ela é assim? Qual que é a sua opinião aí? Ô, Fabão, gambá gosta de ovo, Fabão? Macaco gosta de banana, Fabão? Ô, cara, Viçosa tem sim o perfil de esquerda. Ser de direita em Viçosa é ter a faca no dente. Ser de direita em Viçosa é ter faca no dente. Cara, mas a coisa está mudando. Está mudando.
Dá para a gente perceber isso nas manifestações de direita aqui em Viçosa. As carreatas são imensas, cara. O problema é que a carreata anda muito rápido, aí a turma fica daquele vácuo no meio da carreata, a turma se dispersa, não chega todo mundo no ponto final. Mas, voltando ao perfil de Viçosa. Cara, eu acredito que Viçosa tem esse perfil de esquerda por conta da universidade. Isso é fato. Funcionário público federal sempre teve... aliás, a esquerda, ela sempre teve suas garras em cima do funcionário público. Seja estadual, federal, municipal. Eu sou municipal, né? Funcionário público municipal, o sindicato que eu participo, a presidente do sindicato hoje, ela é de esquerda. Ela não assume o voto no Lula, mas ela é de esquerda. Então, cara, a esquerda sempre teve suas garras em cima do funcionário público. Então, e a universidade, cara, ela dentro de Viçosa, ela é a grande empresa de Viçosa. Ela que é a fonte pagadora de Viçosa, ela que emprega. Sempre foi assim, né? Em todos os níveis, seja como professores e funcionários, que eu quero dizer. Cara, então, a influência da esquerda na universidade é imensa. E aí um funcionário que vê e aqui tem aquele papel também de que a gente sempre viu que a esquerda é sempre boa para o funcionário público. É com a esquerda que a gente ganhou aumento, isso, aquilo, papapá. Cara, mas dá com uma mão e tira com a outra, né? Esse que é o problema. Né? Para poder se eleger, promete mundos e fundos que muitas vezes não cumprem. Está aí o antigo governador do PT, aqui em Minas. Quem que foi? É o Patrus? Não, é o... Pimentel, não? Pimentel. O Pimentel, rapaz. Pimentel entrou com todo o apoio do professorado de esquerda do Estado, né? Com o apoio de muitos funcionários do Estado, do Estado, e arregaçou, com perdão da palavra, acabou com o Estado de Minas Gerais. Acabou com o Estado de Minas Gerais. Né? Ou seja, tinha funcionário público estadual sem 13º. Teve nego que virou o ano, recebeu metade do 13º em março e daí por diante quase que juntava 13º de ano para ano. E pagamento atrasado. Isso ninguém enxerga. Houve o contingenciamento de repasse para os municípios. Tudo isso na era do PT, no governo do Estado de Minas Gerais. Tudo isso ferrando a coisa. Então, cara, no Brasil, não vou nem falar agora, vamos deixar para daqui a pouco. Então, cara, o perfil de Viçosa sempre foi de esquerda. Mas é muito estranho o eleitor de Viçosa. Porque, ao mesmo tempo que ele vota no Lula, no Calil, para presidente, para governador, ele vota nos Castro, né, da região. Ele vota... Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma coisa com a outra. Vota no Nicolas, vota no... No Misael Varela. Misael Varela foi muito bem votado aqui em Viçosa por conta do que a família dele tem do Hospital do Câncer, em Muriaé, né? A família, o pessoal do Varela, eles são muito bem votados aqui na região. E o Misael tem um vídeo dele aí apoiando o Bolsonaro. Então, seguramente, alguém votou no Lula e votou no Misael. Então, cara, eu acho que falta muito, não só para o eleitor mineiro, mas para o eleitor brasileiro, cara, debruçar um pouquinho mais sobre política. Graças a Deus, as coisas estão mudando. Nós estamos a menos de um mês da Copa aí, ou um mês e pouquinho, que você não vê falar de Copa, mundo, né? Então, graças a Deus, as coisas estão mudando. Aí, cara, eu acredito que eu votei em peso nos candidatos que apoiam o Bolsonaro. Eu não tenho o menor pudor em falar isso aqui. Votei no Bolsonaro, votei no Cleitinho, votei no Zema. Zema apoiava o Bolsonaro? Não. Mas porque o Novo tinha o candidato a presidente pelo Novo. Então, isso é um caso à parte.
né? Votei no Nicolas e votei no Coronel Henrique. Então, as pessoas têm que começar a entender que se você vota num determinado candidato a presidente, você tem que dar base para ele governar. Senão, ele cai no colo do Centrão. É o que está acontecendo com o Bolsonaro hoje. Né? Então, cara, Viçosa é uma caixinha de surpresa, mas, assim, eu não esperava outro resultado dessa eleição. Sempre foi assim, mas se Deus quiser, as coisas vão mudar. Vão mudar, já estão mudando e vão mudar. Muito mais ainda, se Deus quiser. Pois é, esse que é o objetivo principal nosso aqui, talvez, né? É explicar para a população como é que funcionam as coisas na política. Eu também, a minha listinha, minha colinha de votação foi igualzinha à sua, não muda nada. Votei em todos que você falou, Coronel Henrique, Nicolas, Cleitinho, Zema e Bolsonaro. Realmente, a população precisa entender que se você votou para presidente, você tem que dar uma base para ele trabalhar. Porque o nosso sistema, o nosso sistema de administração pública, ninguém trabalha sozinho. O prefeito não consegue fazer nada sem a Câmara, o presidente não faz nada sem a Câmara, o governador não faz nada sem a Assembleia Legislativa. E eles também não fazem. Então, na verdade, nós vivemos... ninguém gosta de falar isso, mas nós vivemos num parlamentarismo que é presidencialista. Exatamente. A forma de votação de leis é parlamentarista, mas o sistema governamental é presidencialista. Exatamente. É uma loucura isso, cara. É uma loucura isso. Mas isso é papo para outro dia. O nosso objetivo aqui é justamente esse, passar de uma forma mais simples para a população como é que funcionam as coisas. Então, a gente precisa ter coerência no voto. Você colocou muito bem aí. Não adianta você votar em um e no outro, um contra o outro, que vai ser uma briga danada e você não chega em resultado nenhum. Eu acho que Viçosa, sim, tem mesmo, também concordo com você, eu acho que Viçosa tem esse perfil de votar em candidatos da esquerda, socialistas e tal, pela grande infiltração que tem dos sindicatos. Apesar de ter corte de verba, aquelas coisas todas, mas eles continuam ainda. Parece que a influência, vamos dizer assim, dessa ideia de comunismo, socialista, é tão grande, foi tão bem injetada na cabeça desses caras que, mesmo sem dinheiro, eles continuam com esse mesmo discurso. E acabam influenciando as pessoas que não têm uma visão um pouco mais global das coisas. Acredito naquele discurso esfarrapado lá porque o pobre tem que voltar a comer picanha, o pobre tem que voltar a tomar a cervejinha dele. Isso é conversa fiada. O cara que fala isso nunca deixou de comer, não é nem picanha, não, come wagyu, aquele boi japonês lá e tal, que é o mais caro do mundo. Picanha, para ele, faz hambúrguer, sei lá o quê. E fala, e o povo, e a população, grande maioria da população, infelizmente, cai nessa conversa. Então, por que isso? Porque, na minha opinião, a visão que eu tenho é que eles não enxergam muito bem, eles não têm uma visão além dessas promessas, eles só enxergam até a promessa. Chegou na promessa ali, para. Eles não sabem o que é granchismo, não sabem o que é estatização de tudo quanto é coisa, parece que não querem enxergar o que está acontecendo na Venezuela, não querem enxergar o que está acontecendo na Nicarágua. Parece que está começando a aparecer mais agora, mas a imprensa velha, por exemplo, não fala nada disso. Você não vê ninguém falar disso. Globo, Folha, UOL, essas porcariadas todas, ninguém fala disso. E a população, infelizmente, acaba que está começando agora a conhecer uma imprensa que fala realmente a verdade. Eu também concordo com você quando você fala que isso está mudando. Eu acho que está, sim.
Se fosse, sei lá, 8 anos atrás, essa votação aqui seria muito mais vantajosa para Lula, para Calil, para esse outro Alexandre Silveira aí. O Nicolas foi super bem recebido aqui em Viçosa, inclusive pela juventude aqui de Viçosa, que talvez aqui, essa esquerda mais bate, mais se esforça em cima da juventude, porque estão começando ainda a vida, não tem uma experiência de vida que a gente já tem, são mais, vamos dizer assim, influenciáveis do que a gente que já viveu um bocado de coisa, já trabalhou, já correu atrás e tal. Mas eu concordo com você, eu acho que está mudando sim. E, voltando, o nosso objetivo aqui é justamente esse, explicar para a população de uma maneira simples e fácil como é que a política funciona, uma visão mais clara de tudo. Vamos além dessa história de promessa, de fulano prometeu isso, fulano prometeu aquilo. Não é por aí. A população precisa entender como funciona a Câmara, como funciona a Prefeitura, como funciona a Câmara de Deputados, como funciona a Presidência, Senado, STF, para eles terem um voto. Aí só assim que ele vai conseguir ter um voto consciente. Eu acho que é por aí o caminho. Mais alguma coisa, Davi? Você tem 1 minuto. Tá bom, é o seguinte, cara, você tocou em 2 pontos fundamentais. 3 pontos fundamentais. Rapidamente. A questão nós vivemos, sim, nós temos um sistema de governo presidencialista com uma constituição parlamentarista. O presidente, sem maioria na Câmara, no Congresso, e isso vale para as 3 esferas de governo. O presidente, sem a maioria no Congresso, ele é a primeira-dama, é um primeiro-ministro. Nem primeiro-ministro, ele é um presidente no sistema parlamentarista. É figurativo, ele não manda nada, não passa. Ele pode querer triplicar o salário mínimo. Se o Congresso não quiser, não passa. E a maior prova disso foram esses 4 anos de governo. No primeiro ano de governo do Bolsonaro, em 2019, quando o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, não colocava nada do Bolsonaro em votação. Por quê? Porque isso ia beneficiar o governo. Quando, agora, há pouco tempo atrás também, o Alcolumbre, quando era presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não colocava nada em votação. A indicação do André Mendonça para o STF ficou 6 meses parada no STF, no Senado. Por quê? Porque o Alcolumbre não colocava, não marcava sabatina. Por quê? Porque era um indicado do Bolsonaro. Então, o primeiro ponto é esse. As pessoas têm que entender que para você votar num presidente que você quer, seja ele de esquerda, de direita, seja como for, você tem que dar base para ele governar. E eu te digo mais, não adianta votar no Lula agora, não. O Congresso está feito, e se o Lula ganhar, ele não vai governar, não. Ele não tem maioria no Congresso. Simples e rasteiro. Simples e é fato. É fato. É fato. Um outro ponto que você tocou sobre os adolescentes, os jovens. Por que jovem abraça tanto a esquerda? Porque não tem boleto para pagar. Porque na hora que o boleto bate na conta, chega na sua casa, você começa a ver que não existe almoço grátis. Tá? Então, o que acontece? A ideologia de esquerda do comunismo é muito bonito. Vamos igualar todos. Todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres. Todos somos iguais. Mas a esquerda iguala todos abaixo. Somos todos pobres. Não existe classe social. Enquanto o capitalismo quer que você te dá condição, quando o capitalismo te dá condição para você crescer, sair da sua condição de pobreza, de necessidade, o socialismo, o comunismo, ele traz quem está em cima para baixo. Ele iguala todos na dependência do Estado. Na dependência do Estado. E isso aí, meu amigo, te faz escravo do Estado. E outro detalhe que você falou da picanha que estão prometendo, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis.
Você pode ter certeza, se um dia essa picanha da Friboi, que é aquela bem fibrosa, chegar no seu prato, a Petrobras vai estar sendo roubada de novo, o fundo de pensão dos Correios vai estar sendo roubado de novo, o fundo de pensão da Caixa vai estar sendo roubado de novo. Por outro lado, vai estar todo mundo perdendo. Ó, te dá aqui, mas pega com essa. É isso que acontece. Perfeito, Davi, perfeito. Mas concordo com você em gênero, número e grau. A política dessa esquerda nivela todo mundo aqui embaixo. É isso que acontece. Maravilha, vamos lá, vamos para o nosso segundo ponto agora. Quarto. Desculpa, quarto ponto, Então, vamos para o nosso quarto ponto aqui da pauta. Próximas eleições presidenciais, Zé Maria, isso vai pegar. Quais serão os caminhos de cada candidato para o pleito? A religiosidade terá peso no resultado? Nós vemos uma guerra de acusações entre os candidatos, a famosa guerra do bem contra o mal, com a participação de pastores, padres e até satanistas declarando votos, dizendo que estão trabalhando as forças ocultas para a eleição do seu candidato. Acho que todo mundo viu, né, esse vídeo aí do cara lá do TikTok e tal. O apoio que cada candidato vem recebendo vai ser importante. A gente tem acompanhado, né, esses apoios, e a gente tem visto que o Bolsonaro tem recebido mais apoio de uma grande bancada que ele conseguiu eleger, de senadores, de deputados e tal, governadores e prefeitos, então são pessoas isoladas. E Lula, alguns partidos da esquerda, o PDT, depois o MDB agora com a Simone Tebet. Até onde isso pode influenciar diretamente nas eleições? O que vai pesar mais na balança dos votos aí, Zé Maria? Esse apoio aí de deputados, senador, prefeitos, governadores do Bolsonaro, ou o apoio de partidos inteiros aí, com o PDT e o MDB para o Lula? O que você acha que vai ter mais peso nessa história? Ô, Fabão, eu tenho acompanhado essa semana, né? Eu tenho visto o seguinte, o Bolsonaro, se você colocar na balança, o Bolsonaro está recebendo muito mais apoio de políticos de expressão do que do partido em si. Por exemplo, o Rodrigo Garcia, candidato a governador de São Paulo, derrotado, ele é do PSDB, ele veio apoiando o Bolsonaro na pessoa dele, né? Enquanto o próprio PSDB de São Paulo, que está rachado, o PSDB nacional, né? Está rachado, e então o próprio PSDB já liberou a bancada para poder apoiar quem quiser, né? Então, como é que eu vou dizer? O apoio de partido a gente não vê, a gente vê de políticos de expressão. O Zema, por exemplo, né, a gente estava conversando mais cedo, o Zema, você via, cara, na cara dele que ele era Bolsonaro, ele entendia, o Zema é uma pessoa super inteligente, ele via que o candidato dele não tinha chance nenhuma nessa eleição, mas por fidelidade ao partido, ele não poderia, naquele primeiro momento, falar o apoio explícito ao Bolsonaro, mas você via que ele estava com o Bolsonaro. Eu cantei essa pedra, cara, em dezenas de grupos de WhatsApp que eu participo. E o povo fala, não, se o Zema quisesse apoiar o Bolsonaro, ele já estaria falando. Não é assim. Não é assim que a bandinha toca. Então, tanto é que na hora que ele, no primeiro momento, na noite de domingo, depois das eleições, a Rádio Itatiaia estava entrevistando o Zema, tem um vídeo desse aí, ele falando, olha, o cara perguntou, o repórter da Rádio Itatiaia perguntou a ele, olha, governador, quem que você vai apoiar agora no segundo turno? Ele falou assim, nós vamos conversar com o partido ainda tal, mas uma coisa é certa, ladrão eu não vendo, não apoio. Ele, na noite de domingo, a eleição estava correndo ainda, porque a apuração terminou, não sei se você sabe, foi 4 horas da madrugada, né? Aí, o que aconteceu? Então, o Zema, cara,
Ele está muito empenhado. Eu tenho visto ele empenhado. Já depois que ele esteve no Palácio do Planalto, com aquela entrevista lá coletiva com o Bolsonaro, eu já vi outras manifestações dele, e ele falando claramente que vai chamar os prefeitos, né, para conversar e tal, e o Zema está em campo. Você vê, o Rodrigo Garcia também não mediu esforços para poder apoiar o Bolsonaro. Foi lá no Palácio do Planalto, falou aquele Castro lá o governador do Rio, o Ratinho Júnior, o Ronaldo Caiado, o ACM Neto, da Bahia, que ainda está, se eu não me engano, não sei se ele foi eleito, se não foi, qual está a situação na Bahia, não estou lembrando, não. Mas no primeiro turno... Foi no segundo turno. O ACM Neto já tinha declarado voto no Bolsonaro. Então, cara, tem muito político de expressão apoiando o Bolsonaro. Se essa turma fizer o que o Zema está fazendo, colocar o pé na estrada e fazer campanha nesses próximos 15 dias, e não tiver nada de obscuro por trás das urnas, o Bolsonaro leva. Eu acho que leva fácil. Eu acho que leva fácil mesmo. Porque eu acho porque é o seguinte, vamos pegar Minas Gerais de novo. Minas Gerais tem 850, né, município, negócio assim. Desses 850, vamos só, 857. Isso. Desses 857, 60 está na mão do PT. Só 60. O resto é vários partidos. E nesse meio de tempo, cara, o Zema, lembrando aos prefeitos o que o PT fez em Minas, isso pode puxar muito voto. Pode puxar muito voto aqui em Minas. Eu acho que, não sei dizer, sinceramente, não sei dizer se só os votos de Minas, uma grande virada em Minas já elege o Bolsonaro, mas que eu acho que uma virada expressiva aqui, algumas coisas a mais no Nordeste, ele leva fácil. Opa, esbarrei aqui no computador. Eu acho que ele leva fácil, sim. Meu grande medo são outros assuntos que eu acho que a gente não deve falar aqui agora. Entendi. Pois é, mais uma vez, concordo com você, eu acho que o grande medo mesmo é a apuração das urnas, né? Essa é uma dúvida que realmente todo mundo tem, eu tenho também. Mas hoje eu vi uma reportagem, porque a minha dúvida é a hora que você transfere os números das urnas para aquele computador central lá. Esse computador central, ele junta os números dos votos, soma e dá o resultado final. Então, o grande perigo, eu vejo, é na hora dessa juntada de números aí. Mas eu vi uma reportagem hoje, parece que o pessoal está fazendo uma auditoria maior, que está pegando os boletins impressos das urnas, e você consegue comparar o boletim impresso e parece que tem esse dado lá no supercomputador, falando, o boletim tal é esse número aqui. Se eles conseguirem comparar o boletim impresso com o resultado que o computador grandão lá, o computador central lá, somou e bater, beleza, não vejo problema. Agora é o seguinte, eu acho que a gente tem, primeiro, eu vejo vantagem nessas ligações que nesses apoios que o Bolsonaro tem recebido. Porque a população, de forma geral, ela não vota no partido. Eu mesmo não voto, não estou nem aí para partido. Eu não quero nem saber de partido, eu voto na pessoa. E eu mudaria meu voto por indicação de uma pessoa que eu goste, que me pediu para que eu votasse naquilo, ou me sugerisse que eu votasse naquela outra pessoa. Então, vamos dizer assim, quem puxa voto são pessoas e não partidos políticos. Por isso que eu acho que nessa história aí o Bolsonaro está levando vantagem. Porque ele está trazendo pessoas para o lado dele, pessoas que tiveram uma boa votação, e isso realmente puxa voto. Partido tem um apoio do PDT.
na minha opinião, não significa nada para 99% da população. Tem apoio do MDB. 99% da população não está nem aí, nem sabe quem é MDB. Mas se o Zema falar, o ACM Neto, como você falou, o Marcos Pontes, que foi eleito senador lá em São Paulo, com mais de 50% dos votos para senador, olha que esse cara fala, gente, vota no Bolsonaro por isso, a coisa muda toda, completamente. Além disso, tem uma outra questão. Nas eleições para deputado estadual, tem muito dinheiro colocado pelos candidatos a essa vaga, que pega gente lá do interiorzinho, lá do fundão da roça e tal, de cara que mora numa periferia e é longe para chegar no ponto de votação, paga ônibus para esse cara, compra a voto até de verdade desses caras, leva a colinha para eles prontinha, que ele já fez a colinha dele com o número dele de deputado estadual, e dá R$20 para o cara e fala assim, ó, vota aqui nessa colinha aqui, ó. E dá 20 reais para o cara lá da roça, para o cara copiar aquela cola ali na urna eletrônica. Exatamente. Isso tem muito na eleição para deputado estadual e deputado federal. E no segundo turno nós não vamos ter nada disso. Exatamente. Eu acredito que nós teremos abstenções, nós vamos ter abstenção sim, mas é um outro público. A abstenção vai migrar de tipo de população. A abstenção do primeiro turno foi de um pessoal que não está nem aí para a política, não quer votar em nada, não quer pegar fila, quer ficar em casa, fazendo churrasco, curtir o dia e tal. Esse cara não vai mesmo, pronto. Ou está viajando, trabalhando, tá. No segundo turno, essa abstenção migra para esse público que só foi votar porque recebeu dinheiro, porque recebeu ajuda, porque recebeu transporte, e agora, no segundo turno, eles não vão, porque não tem nada disso. E eu te digo mais, Fabão, eu acho que isso é que vai mudar o voto nesse segundo turno, e se Deus quiser, vai dar vai trazer para nós a reeleição do Bolsonaro, e o Brasil vai continuar crescendo do mesmo jeito. E só para completar o que você está falando, esse tipo de coisa que você falou é típico do PT. Esse tipo de coisa é típico do PT. PT, PCdoB, PSOL, tudo de esquerda. Isso acontece muito no Nordeste, no norte de Minas. Acontece muito disso. Então, cara, a chance disso acontecer, da abstenção aumentar nesse sentido, pode ser sim. Pode ser sim. Isso que você falou, mas agora há pouco, sobre a conferência do boletim de urna, tá aqui, ó. Isso aqui é o boletim de urna da minha sessão, que eu sou presidente de sessão. Eu vi um vídeo, eu vou compartilhar para você depois, em que o cara tá com o boletim de urna na mão, e com esse boletim de urna eu posso entrar no TSE e ver se esses valores que estão aqui, eles batem com o que foi registrado, foi enviado para o TSE. Tem um vídeo rolando no grupo aí, nos grupos de WhatsApp, cara, que o cara tem um boletim de urna na mão, joga os dados do boletim, na hora que vai conferir no TSE lá, cara, na votação de presidente, tipo assim, a sessão tinha para governador, a sessão do cara teve para governador, deputado estadual, deputado federal, 300 eleitores, houve 260 votantes. Beleza. Para todos esses cargos que eu falei. Na parte que diz respeito a presidente, está falando lá 450 eleitores cadastrados, 380 foram votar. Entendeu? Então, cara, é uma suspeita. O boletim de urna desse vídeo está fácil de conferir. Se isso aqui é uma fake news, se isso é verdade. Por quê? Porque o cara dá o nome da cidade, dá o número da sessão eleitoral e dá o número da zona eleitoral. Então, ele fala esses três dados. Então, eu vou fazer, depois dessa live nossa aqui, eu vou anotar esses dados e vou conferir no site do TSE, para ver o que o cara falou no vídeo, se tem
relevância. Depois eu te falo. Faz isso, faz isso. Mas vou te mandar o vídeo aí também para você ver. Então, cara, essa questão da transmissão do voto do local, da sessão, da zona eleitoral para Brasília, sempre me chamou muita atenção. Me chamou, sim, muita atenção. Mas, porém, tem como conferir, sim. Tá? Aqui você tem o resultado, você tem o valor. Então, a auditoria, pelo que eu entendi, a auditoria vai ser desse jeito. Eles vão pegar esse boletim aí e conferir lá no computador principal, lá na tal da sala secreta lá, se esse boletim está lá, se os números desse boletim foram computados lá, e se o computador lá somou exatamente esse número que está aí. Aí, tudo bem. Foi o pessoal do TCU, né, o Tribunal de Contas da União, que está envolvido nessa história. Eu lembro que eles anunciaram isso pouco antes da eleição e já começou a querer dar B.O. Já começou. Ô, Davi, só para encerrar, para você ter uma ideia, isso, quando eu falo dessa transferência de voto, dessa compra de voto e tal, eu vou te contar um negócio que eu vi. Isso eu vi acontecendo. Eu trabalhei no interior do Maranhão, foi quase um ano lá trabalhando com bacia hidrográfica e tal, e eu vi gente, em época de eleição lá, recebendo embaixo da porta dele, um dia antes da eleição, um santinho com a nota de R$20 grampeada no santinho. Nossa. O cara ia naquelas regiões lá à noite, naqueles bairros do interior, esses distritos, um agrupamento de casa, o cara ia à noite, ia casa por casa, enfiava lá um santinho e a nota de R$20. Com a nota de R$20 grampeada. Isso ninguém me contou, não. Eu vi essa nota. É complicado, bobo. E nessa, eu acredito que agora, para o segundo turno, nós não vamos ter isso. Por isso que eu acho que vai ter vai ter abstenção, mas o público vai migrar. O público que vai se abster vai migrar. Não é mais um público da cidade e tal, que não quis ir na eleição. É o povo que mora na roça, que recebeu ajuda e votou no santinho pronto já. Verdade. Ô, Davi, é isso aí. Mais alguma consideração? Nosso tempo já está bom aqui também para essa parte. Quer falar mais alguma coisinha? Você tem uns 30 segundos aí. Vou só lembrar um negócio rapidamente aqui para fechar em grande estilo. A campanha do Lula no primeiro turno, 65 milhões de reais em divulgação, campanha. Ele gastou, né? Ele gastou 65 milhões de reais, tá? 65. E do Bolsonaro? 15 milhões. Cara, sabe que dia que chegou? Sabe que dia que chegou adesivo na minha mão? Adesivo do Bolsonaro na minha mão? Sábado. Sábado na carreata. Você vê? É brincadeira. É muita diferença, né, cara? É muita diferença, um quarto. 67 milhões para 15 milhões é muita coisa. Nossa Senhora, velho. Pelo amor de Deus. Ô, Davi, mas tá bom. Nós estamos com o nosso tempo estouradíssimo aqui. Muito obrigado. Te agradeço. O papo foi excelente. E vamos fazer mais. Semana que vem tem mais desse nosso bate-papo aí. Obrigado a você aí que nos assistiu. Ajuda a gente aí, compartilha, distribui, mostra para outras pessoas, deixa joinha, deixa like, dá uma mão para a gente aí. Obrigadão, Zé Maria. Valeu, Fabão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi super prazeroso e eu acho que a gente precisa muito disso. Muito, muito disso. Viçosa merece. Viçosa merece. Viçosa não é assim. Viçosa está assim. Assim. Um abraço, Maria. Fica com Deus. Com Deus, irmão. Até mais.